O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, no tempo da Quaresma, a palavra de Deus procura suscitar em nós a oportunidade de um exame de consciência, de uma revisão de vida, a respeito do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Ambas coisas, na verdade, constituem uma só. Não há um bom relacionamento com Deus se não o temos com as pessoas. E vice-versa. É possível que, se nós também não nos relacionamos direito com as pessoas, também com Deus fica alguma coisa prejudicado. Por isso, é importante estar sobre ambos os pés, para a gente poder caminhar. Jesus hoje instrui aos seus discípulos e aos fariseus que estavam ali na frente, através de um método pedagógico que os rabinos, os judeus, os mestres, chamavam de, e nós traduzimos como parábola. Eles chamavam de midrash. Midrash é uma construção. Há vários tipos de midrash. É uma construção pedagógica na qual estão embutidos os ensinamentos que se queira fornecer. Era para as crianças, era para os discípulos de algum mestre,
E Jesus também usa esse método para instruir aos seus discípulos missionários. O Midrash. Midrash é então uma figura pedagógica, é um método para facilitar o aprendizado. Quando a gente, por exemplo, tem um caso, tem um exemplo, tem uma história, tem uma anedota, tem um exemplo mesmo, é mais fácil de aquilo colar na nossa cabeça, porque a gente faz a associação das ideias e então entendemos, moramos aquilo que se quer dizer, captamos aquilo que se quer dizer. Então Jesus conta esta parábola aqui, que nós conhecemos como a do rico Eupulão e do pobre Lázaro. Eupulão quer dizer esbanjador, a pessoa que não tem limite nos seus gastos e sobretudo com as suas vaidades. Enquanto que o outro comia as migalhas, não só, mas ainda era assistido melhor pelos cachorros do que pelas pessoas. De modo que então Jesus conta essa parábola, constrói esse midrash assim em posições extremas. Não é isso? Esta pessoa desmiolada, que não tem sentido das coisas e por isso gasta com comida, com riquezas, com superficialidades, e o outro que nada tinha e ainda era um firidento, coitado. E faz uma relação entre as duas realidades. Meus irmãos e irmãs, propositadamente Jesus exagera, seja na figura do rico, seja na figura desse pobre necessitado, que é para mostrar bem, como ele mesmo virá a dizer, o abismo que existe entre a vida destes dois personagens. E acontece uma realidade universal pela qual todos nós haveremos de passar, uma espécie de um denominador comum, que é a morte, esta experiência que nos iguala a todos. Não tem um morto melhor do que outro, porque a condição é a mesma, não tem jeito, não volta o espírito para dentro do corpo. E assim Jesus então instrui, dizendo que é preciso preocupar-se com a realidade da existência hoje. Hoje. É hoje que nós construímos o céu. Não é na última hora. Não é só alguma coisa que vai acontecer um dia, então a gente pode, enquanto isso, ganhar tempo. O céu é uma realidade que nós construímos aqui na terra. Haja vista a parábola que Jesus conta. Tanto que, naquele tormento, o rico quer um favor, que Lázaro venha então advertir os seus irmãos, para que eles também não caiam naquele lugar. Mas Jesus lhe impede isso, ou apresentando a utilidade da fé. Não, ele não vai lá avisá-los. Eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus. É o que ele quer dizer quando fala que eles têm Moisés e os profetas. É a Bíblia. Que leiam a Bíblia. Já está tudo escrito ali. Não precisa ninguém mais vir dizer nada. Nem do céu, nem do inferno. Nós não receberemos mais nenhuma mensagem nova. Já está tudo contido na palavra.
E ele ainda insiste, não, mas olha, se alguém for lá, alguém que, uma alma penada, for lá, supondo que exista a alma penada, que não existe. Quando não quer acreditar, diz Jesus, não acredita, mesmo que a alma penada venha dizer aquelas mensagens. Meus irmãos e irmãs, nós estamos, então, nesse tempo da Quaresma, tomando consciência a respeito de um problema humano, que também apela a nós, cidadãos, e a nós, cristãos. É a respeito do tráfico humano. Nós temos sim que nos preocupar com os que sofrem, com os necessitados. Já aprendemos hoje que isso será matéria do nosso julgamento. Com o fenômeno da globalização, intensificam-se tráficos de todo tipo e cresce a necessidade de combater essa modalidade de crime. O entendimento da realidade enfrentada pelas vítimas do tráfico de pessoas pode levar a sociedade a ajudar a combater esta modalidade de crime. Para começar, é necessário o cidadão entender que o tráfico humano é um crime organizado, com estrutura sofisticada e capilarizada, quer dizer, difundida, difusa, favorecendo os serviços. As ramificações são muitas e as rotas existem com braços internos e internacionais, ou seja, os caminhos tomados pelos traficantes costumam sair do interior dos estados em direção aos grandes centros urbanos ou às regiões de fronteira internacional. E o pior complicador é a invisibilidade. O crime não se torna visível à sociedade porque as vítimas não denunciam. A campanha da fraternidade, no entanto, propõe-se a ir de encontro a essa realidade. A Conferência Nacional dos Bispos pede ao povo de Deus um empenho maior para conhecer o problema e apela à solidariedade de pessoas comprometidas com a justiça social para poder interferir positivamente para o enfrentamento concreto ao problema do tráfico humano no Brasil. É preciso clareza das informações e segurança para agir, fortalecendo assim a sociedade e as autoridades constituídas a socorrer com urgência aqueles que sofreram ou estão sofrendo as consequências desse tipo de crime em poder de seus algozes. Para que serve o tráfico humano? Para enriquecer. São bilhões de dólares por ano que esse tipo de crime angaria. E para quê? Para a exploração sexual, tanto se engana rapazes e moças com promessas para irem para outros países, para outros lugares, trabalhar, entre aspas, ganhar dinheiro, e quando chegam lá, se encontram escravizados. Até há pouco tempo passou uma novela que mostrava isso. Serve também para o trabalho escravo. E de qualquer modo a prostituição é uma espécie de trabalho escravo. Por aí, pelas plantações, pelas fazendas, que não são situações regularizadas pelas leis trabalhistas, controladas pela fiscalização do trabalho, enfim, para a exploração de pessoas, a fim de que se tire os órgãos para vender órgãos humanos, falsas adoções, muitas vezes também para isso, para esquartejar as pessoas, as crianças, e vender no isopor os órgãos.
para quem pode comprar. Meus irmãos e irmãs, vamos nós também nos interessar dessa realidade. E se porventura perto de nós ou nós viermos a saber de alguma coisa, temos que fazer a denúncia. São 2 telefones que podem ser usados. Telefone 100 para coisas de menores, de crianças, e o telefone 180 para coisas relacionadas a jovens e adultos. Vamos participar, assim também contribuindo para a erradicação desse que é, aos olhos dos homens, um crime hediondo, e aos olhos de Deus, um pecado que brada aos céus. Um instante de silêncio para a interiorização da palavra em nós.